Quanto custa para abrir uma empresa de impressão digital para produzir comunicação visual? Essa pergunta a gente recebe sempre aqui no portal Impressor e decidimos agora, no início de 2020, fazer uma lista de valores de equipamentos, serviços, estrutura que você precisa para começar uma empresa nesse segmento. Para fazer essa lista, a gente estimou uma estrutura mínima, mas bastante funcional, dentro do que seriam padrões de qualidade e segurança do trabalho adequados, e a gente estima aí que com R$ 65.000 você consegue abrir essa empresa. Se você está pesquisando equipamentos para poder fazer isso, você talvez encontre valores menores ou maiores, mas eu vou explicar por que a gente colocou essa dica de 65 mil, detalhando cada área de investimento que a gente vai apresentar nesse vídeo. Antes de entrar nos detalhes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, que é muito importante, não só para a gente receber o seu feedback, saber que esse vídeo está sendo legal, o pessoal está gostando, mas também ajuda aí o YouTube a espalhar o vídeo para mais pessoas, mais empreendedores que querem entrar nesse segmento e precisam dessa informação tão importante. Bom, a gente separou aqui uma listinha e colocamos alguns itens. A gente vai falar de custos de infraestrutura, de equipamentos, de insumos e de serviços extras. Não vamos falar de software, porque software é muito variável, depende do que você gosta de trabalhar, se você prefere os softwares da Adobe, software da Corel ou software livre, então a gente não vai falar de custo de software nessa lista. O que uma empresa de impressão digital para comunicação visual pode produzir? Ou seja, o que é que você vai vender para o seu cliente para ganhar dinheiro? Então você pode produzir banner, adesivos diversos, papel de parede, adesivo para envelopamento automotivo, crachá, adesivos pequenininhos para embalagem, selo, rótulos, dá para fazer a parte de fine art, você colocar papéis especiais para poder imprimir fotografia, ilustrações. Tem tecido para impressão digital também, tecido canvas, tecido de poliéster, tecidos com base algodão, mas preparados para receber impressão. Então dá para fazer muita coisa impressa com uma máquina de 1,60 m para imprimir impressão digital com tinta eco-solvente. Então é nessa linha que a gente vai esmiuçar aqui o que você precisa comprar, gastando aí na casa desses R$ 65.000 para montar essa empresa. Custos de infraestrutura. Eu falo infraestrutura porque o ideal é que quando você começa uma empresa dessa, você prepare toda uma infraestrutura de eletricidade, de refrigeração, para que possa receber os equipamentos e que eles trabalhem com bastante qualidade. Para a infraestrutura, a gente imagina que você gaste aí uns R$ 8.000 para começar a preparar a sua sala para poder receber os equipamentos. A gente está levando em consideração aí uma sala de 12 metros quadrados, tá? Se a sala for maior, você vai gastar um pouquinho mais, se for menor, vai gastar um pouquinho menos, e pode ser também que você encontre uma sala com a infraestrutura já pronta. Eu estou levando em consideração que seria uma sala comum que vai ser adaptada para receber equipamentos de impressão. Então você vai precisar colocar uma adequação da infraestrutura elétrica, que é trocar cabeamento, tomada, aterramento, tudo isso você vai levar em consideração o manual técnico das máquinas que você vai comprar. Você contrata um eletricista e entrega para ele a especificação das máquinas. Para essa adequação de infraestrutura, você vai gastar aí no máximo R$ 5.000. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, isso vai depender da sua região, mas a gente estima aí que com R$ 5.000 vai ser o suficiente para adequar tudo que você precisa. Você vai precisar de um no-break também para colocar a sua plotter. Um no-break normalmente é de 3 kVA, você vai gastar na casa de R$ 2.000. É um no-break senoidal, tá? Que é o indicado para uma plotter de 1,60 m de boca para começar a imprimir estrutura solvente. E você vai precisar de ar-condicionado, seja para resfriar a sala ou aquecer se você mora numa região muito fria. Para uma sala de 12 metros quadrados, na nossa listinha aqui está dizendo que você precisa de um ar-condicionado de 9.000 BTUs. O ar-condicionado nessa estrutura você vai gastar uns R$ 1.000, tá? Então esses R$ 8.000 tá custo de ar-condicionado, adequação elétrica e a aquisição do no-break. Bom, vamos para os equipamentos, essa é a parte mais custosa. Os equipamentos são o que você precisa para produzir e gerar suas impressões. Então vamos começar pela plotter. A gente tem um vídeo já aqui no canal do YouTube que mostra para você como escolher a plotter ideal. A gente não fala de marca, até porque tem plotter que funciona muito bem numa região e em outra não, isso por causa de assistência técnica e N fatores, então assiste esse vídeo, vai aparecer no card aqui, você pode ver como escolher a plotter ideal. Mas a gente sugere que você adquira uma plotter que chama de plotter de entrada. É uma máquina barata, com bom custo-benefício, que você vai começar a conseguir produzir suas primeiras impressões com qualidade e começar no mercado. Uma plotter de entrada eco-solvente, você vai gastar aí no intervalo entre 25 e 45 mil reais. Para a nossa lista, a gente considerou 35 mil reais uma plotter para dar algum pontapé inicial. Você vai precisar de um bom notebook, não economize no notebook. Uma máquina lenta vai fazer com que você produza com mais dificuldade. Então, um notebook com processador i7 de última geração e 16 GB de
de memória. Quanto mais memória você puder colocar, melhor. Não só para rodar os softwares da Core, da Adobe, como também o software RIP, que é o software que gerencia a impressão. Quanto mais memória, melhor para ele. O notebook nessa configuração, na nossa listinha aqui na casa dos R$ 4.500. Você vai precisar de uma solda banner, provavelmente você vai rodar muito banner aí com essa máquina, logo você vai precisar de uma solda, que é um aparelho, uma maquininha para fazer a bolsa do banner, para você colocar a madeira e as ponteiras. Uma solda banner na casa dos R$ 2.500, com 1,20 m mais ou menos de boca, para você poder fazer bastante banner. Seria ótimo se você pudesse colocar uma plotter de recorte também. Nessa faixa de preço é difícil você conseguir uma máquina de impressão que tenha o recorte integrado. E muitas pessoas preferem ter a plotter de recorte separado, que enquanto uma está imprimindo, a outra está recortando. Você não fica fazendo ou uma coisa ou outra, você faz as duas ao mesmo tempo. A plotter de recorte é legal para você imprimir adesivo e recortar, seja para fazer totem, para fazer um selinho para o seu cliente bem recortado, legal, ou um rótulo. Então a plotter de recorte vai te dar bastante versatilidade e seria interessante, muito importante, que ela tivesse leitura, sensores de leitura de marca de corte, para ficar automatizado e você produzir bem rápido. Uma plotter de recorte com mais ou menos 1,20 m de boca, você vai gastar na casa dos R$ 6.500. Você pode começar sem a plotter? Pode, você pode tirar esse custo da lista, mas é uma máquina muito importante que vai te dar mais material para vender. Com certeza ela se paga sozinha se você tiver um bom trabalho comercial. E eu coloquei aqui na nossa lista mais R$ 3.500 de materiais gerais que você vai usar no dia a dia. Ilhoseira, soprador térmico, espátula, grampeador industrial, estilete, tesoura. Então a gente colocou esse valor bem abrangente, não vamos detalhar tudo porque vai depender do que você queira fazer, mas no geral com R$ 3.500 você compra tudo. E aí encerramos a parte de equipamentos com R$ 51.500. Insumos, o que é insumos? Insumo é a matéria-prima da produção do produto que você vai vender. Por exemplo, um banner, ele precisa de lona, precisa de tinta, madeira, ponteira e cordão. Então você precisa ter alguma coisa de insumo na sua empresa para dar o pontapé inicial. Você não precisa fazer um grande estoque de insumos. Hoje, praticamente toda grande cidade, capital, até cidades menores possuem já suas lojinhas de venda de insumos para impressão e você pode fazer o que se chama de estoque just in time. Tá acabando uma bobina de lona, você vai lá e compra mais uma. Então você não precisa estocar, porque já é bem abastecido. A gente estima aqui que você gaste para dar o pontapé inicial R$ 4.600 de insumo, sendo que você vai ter um kit de tinta para sua máquina, uma máquina Semic. A tinta vai custar mais ou menos R$ 150 por litro, então você vai gastar R$ 600 para ter um kit de tinta reserva, ou seja, você vai trabalhar sempre assim, um kit na máquina funcionando, um kit reserva para quando acabar a cor você vai lá e repõe. Acabou o amarelo, já vai lá, já compra um litrinho de amarelo e fica trabalhando assim, é uma ótima maneira para começar. E mais uns R$ 4.000 de insumos gerais. Uma bobina de lona, uma bobina de adesivo fosco, uma bobina de adesivo brilhoso, adesivo colorido para você colocar na plotter de recorte, fita dupla face, fita crepe, ou seja, com R$ 4.000 você compra um bom pacote de insumos para começar a dar o start na sua empresa e seja parceiro de uma loja aí da sua região, ou de várias até se possível, porque uma vez que acabou você liga para lá e fala, ó, manda aqui uma bobina para mim de adesivo fosco que está acabando. Já manda e você fica com um estoque em casa que não vai te permitir parar, porque assim que ele estiver acabando, você já vai e compra na região. Na nossa listinha aqui a gente falou do custo de infraestrutura de equipamentos e insumos. Seria o suficiente para você começar esses 3 itens que bate lá os R$ 65.000. Como um extra, eu vou colocar alguns serviços que com certeza você vai precisar também para poder começar a sua empresa. Não dá para você simplesmente comprar os equipamentos e trabalhar, você vai precisar de algumas coisas a mais, como por exemplo, uma maquininha de cartão de crédito. O seu cliente, você vai vender, ele vai querer passar lá no cartão, no débito. Eu vou deixar aqui no QR Code aqui embaixo o link da maquininha de pagamento que a gente usa para você também comprar uma para o seu negócio. Você vai precisar de um contador, a menos que você comece trabalhando como um MEI. O MEI é o microempreendedor individual, ele tem um custo fixo de imposto todo mês, tem um limite aí de pouco mais de R$ 80.000 por ano que ele pode faturar. Então você pode começar como MEI, mas se você passar desse limite, você vai virar ME, a microempresa, e toda microempresa tem que ter um contador. Hoje tem um bocado de serviço de contador online, com R$ 100 por mês você contrata esse serviço. Nisso é importante você ter um site, né? Todo mundo começa, a primeira coisa que ele faz é criar uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, mas um site ele muda radicalmente a visão da sua empresa, porque você tá mais profissional do que quem tá só no Instagram. Então a gente recomenda usar o serviço da WhatSiteMe, que inclusive é a empresa que faz o portal O Impressor. Nesse QR Code aqui tem uma condição especial para quem tá vendo o vídeo aqui no YouTube, e a WhatSiteMe com certeza vai te atender e te entregar um
site bem legal para você começar a trabalhar. O valor normal dela é R$50 por mês para você ter um site. Ele cria para você por R$50 mensal, hospeda, configura e-mail, você não paga nenhum valor a mais, só essa taxa aí, mas para quem acessar o QR Code aqui vai ter uma condição diferenciada. Você precisa de um software de gestão, existem diversos softwares de gestão no mercado, inclusive a gente já falou muito disso no portal Impressor. Vou deixar o QR Code aqui do artigo que mostra para vocês a importância de ter um software de gestão e lá você vai saber como escolher a melhor opção para o seu negócio. Na casa dos R$50 mensal, você consegue adquirir um bom software de gestão para quem está começando um negócio de impressão. E para terminar, nada mais importante do que você estudar e aprender bastante sobre o segmento, saber como produzir com alta qualidade. Você pode aprender isso de graça no portal Impressor, se inscrevendo na certificação Impressor, é uma prova que a gente coloca online para testar os conhecimentos do impressor, mas não só isso, a gente disponibiliza todo o material de estudo gratuitamente, é só acessar aqui o QR Code também. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, tem o e-book O Impressor, o guia definitivo da impressão digital. Além de você acessar todo o conteúdo do e-book por R$149 mensal, você vai receber o e-book no seu e-mail, vai baixar, vai ler no seu celular quantas vezes quiser. Você também recebe acesso a mais de 25 horas de videoaula com vídeos de Photoshop, Corel, Illustrator, palestras sobre produção, EPI, qualidade, enfim. Tem muita coisa bacana, o e-book Impressor com certeza vai ajudar bastante você que está começando com impressão. Então a gente vai atualizar esse vídeo periodicamente, conforme os anos vão passando, a gente vai trazendo novos valores, mas para quem está chegando agora, com R$65 mil, início de 2020, você consegue abrir uma empresa de impressão digital para produzir material de comunicação visual e começar o seu negócio.